Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos quanto ouve este som e os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Estamos alegres e felizes por este momento de ter essa oportunidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, a qual tem como título o sermão profético e a destruição do templo. Se você, meu amado, que está ouvindo o eco deste som, puder nos acompanhar essa leitura bíblica, nós cremos que Deus já tem falado no teu coração, mas Ele vai continuar falando através da sua palavra, que nos diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumulação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Verdes, não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo há onde se escandalizar, trairão e odiarão uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que tenha testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Somente até aqui. Meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, quero ser breve e rápido nas minhas palavras. Eu peço a sua atenção, meu amado, mais uma vez, como de costume, pois a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos, meu amado, diante de um texto a qual vem falar sobre um grande acontecimento, o maior evento que está para acontecer neste mundo. Um evento, meu querido, mais esperado por todos os cristãos, por todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e crer que um dia o Filho do Homem virá nesta terra. A Bíblia diz, meu amado, que nós estamos vivendo os últimos dias a qual está perto da vinda do Filho de Deus. Pois o próprio Jesus Cristo, ele vem dizer na sua palavra que qualquer dia desse aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e virá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará ali os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A qual, meu querido, eu sei que muitos não acreditam nesta palavra, assim como o apóstolo Paulo, ele vem dizer em 1 Coríntios, que a mensagem da cruz, para aqueles que perecem, é loucura, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Mas a Bíblia diz, meu amado, que o próprio Cristo, ele vem dizer no Evangelho de João, capítulo 14,
que ele foi para o Pai preparar um lugar, mas que ele voltaria para buscar os seus discípulos, que ele viria outra vez. No livro de Atos também, capítulo 1, no versículo 10 e o versículo 11, também a Bíblia vem falar sobre que Jesus, ele subiu aos céus, mas também um dia, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele voltará. Então, meu querido, nós estamos aqui esta noite para falar sobre esta vinda, para falar desse Cristo que um dia virá a esta terra, a qual o Senhor Jesus, nesse texto, no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 24 que nós lemos, ele vem falar para os seus discípulos, estava instruindo os seus discípulos a respeito da sua vinda e quando aconteceria a sua vinda e sobre a consumulação do século. Então os seus discípulos lhe perguntaram essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Jesus Cristo, meu amado, ele vai falar que quando tivesse próximo da sua vinda, aconteceria vários sinais. Os sinais, um desses sinais, a Bíblia vai dizer que se levantaria nação contra nação, reino contra reino. Mas um dos sinais também, meu amado, Jesus Cristo vai falar, onde está escrito no versículo 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vemos, meu amado, quando a Bíblia fala iniquidade, a Bíblia quer dizer pecado. Por causa do pecado, meu querido, nós passamos a observar algumas coisas. Se você analisar, meu amado, há um tempo atrás, há um tempo a qual o homem chegava para uma mulher e se casava com ela, e ali eles viviam junto até a sua velhice, ali eles passavam a viver junto até que a morte os separasse. Mas infelizmente, os dias atuais, por se multiplicar o pecado, meu amado, na vida do homem, na vida do cristão, o homem ele não tem mais paciência, o homem ele não quer ter mais compromisso, e nós vemos na mídia, meu querido, que o maior índice de separação se encontra nos dias atuais. Podemos também, meu amado, por causa do pecado, analisar nos dias atuais que o amor dos filhos para os pais tem se acabado. Os filhos não têm respeitado, não têm dedicado mais o seu amor como Deus constituiu para que os filhos pudessem amar os seus pais. Nós podemos ver, meu querido, nesses sinais, os sinais a qual Cristo tem falado na sua palavra, que quando estivesse próximo da sua vinda, tudo isso iria acontecer. Só neste ano, meu amado, nós vemos no começo do ano várias tragédias, vários acontecimentos, aonde as pessoas têm fechado os olhos para esta palavra. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passará, meu amado. Então, meu querido, mas no versículo 14, Jesus Cristo ele vai dizer que aquele que perseverar, porém, até o fim, esse será salvo. O que Jesus está falando? Jesus ele quer dizer, meu querido, que se você que está ouvindo esta palavra esta noite, aceitará Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida, entregar o seu caminho a Ele, ser simplesmente dependente dEle, crer na sua palavra e perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje Jesus Cristo ele põe à tua frente uma escolha de salvação para a tua vida, uma escolha, meu amado, a qual nós vemos que este mundo, a qual a palavra de Deus ela está se cumprindo, mas Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele tem usado os teus servos nesta praça para trazer uma palavra até você, para dizer, meu amado, que você precisa se reconciliar com o Senhor, que você precisa entender e ver os sinais que está acontecendo, porque um dia Jesus ele virá, como está escrito nesta palavra. Ele aparecerá nesse céu e virá com seus anjos. Então, meu amado, nesse dia Jesus ele não virá mais como juiz, não virá mais como advogado, mas sim como juiz. Mas hoje ele te dá uma oportunidade. Eu não vou me esticar aqui nas palavras desse texto, mas eu quero dizer, meu amado, que ao decorrer desse trabalho, eu peço a sua atenção
Porque Deus ele vai continuar falando com você, o seu coração, através dos irmãos que vinham pregar aqui a palavra de Deus. Creia, meu querido, nesta palavra, porque essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação, a qual o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para salvar o que se havia perdido, meu querido. Muitos acham que Cristo veio ao mundo para que o homem, ou a mulher, ou o cristão pudesse ter vida em abundância, porque tem riqueza. Não, mas Cristo ele veio, meu amado, para abrir os meus olhos e os seus olhos do pecado. Jesus ele veio trazer o arrependimento ao homem, para que o homem possa vir ser salvo. Então, meu querido, que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.